sobre o que vem acontecendo. Eu vejo gente postando na plataforma fotos do presidente da República sem cabeça. Já vi pessoas ali, outro dia mesmo fiz uma denúncia em que um Instagram de uma mulher que fazia comidas com a aparência de feto, né, comendo a perninha da criança, a cabeça da criança, e o Instagram nunca bloqueou esse tipo de conta. Agora mesmo tem um vídeo de um cidadão que viralizou ensinando as crianças a adorarem a Satanás e fazer símbolos satânicos. E o Instagram não bloqueia esse tipo de conta. Mas, como nós somos servos de Deus, como nós somos servos do Deus Altíssimo, somos conservadores, amamos a família, a instituição que Deus criou, parece que estamos sofrendo agora, nessas últimas horas, estamos sofrendo uma retaliação. Eu não tenho dúvida que a perseguição contra a igreja já começou, e isso tudo está sendo provado através dos decretos que estão sendo, que foram baixados nesses últimos dias pelos governantes. E, para minha surpresa, um país tão democrático como o nosso, né? Um país tão cristão como o nosso, a gente está vendo agora como a perseguição está aumentando contra as igrejas. Isso, na verdade, não me espanta. Isso tem que acontecer, isso deve acontecer até mesmo para despertar a igreja, despertar os servos de Deus. Acredito que isso é uma oportunidade que Deus também está dando à igreja para buscar mais a Ele, buscar a sua presença, buscar um pouco mais da sua palavra. E isso é para despertar a própria igreja. Você observa ali no capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos, a igreja ela recebeu poder, e a igreja tinha uma missão após receber o poder. Jesus disse que quando eles recebessem poder, é para que eles pudessem ir até as cidades como Jerusalém, pregar primeiro em Jerusalém, na Judéia, Samaria e os confins da terra. E a Bíblia vai dizer que a igreja parece que se acomodou em Jerusalém e a igreja não queria sair. Então veio Saulo de Tarso assolando a igreja com cartas de autorização para que pudesse se fazer isso com as autoridades romanas. Então, e a igreja foi assolada naquele momento, mas aquela assolação veio para despertar a igreja. A igreja ela realizou a obra do Senhor Jesus através daquela perseguição que Paulo impetrou sobre a igreja. E o que me faz agora entender o que está acontecendo no Brasil é justamente olhando por esse lado espiritual em que Deus está permitindo a igreja sofrer uma perseguição através dos decretos baixados, porque eu tenho recebido vídeos de amigo em que as suas igrejas estão sendo lacradas, em que as portas dos templos estão sendo fechadas, pastores estão sendo levados para a delegacia para responderem, irmãos, para responderem por esse ato aparentemente de desobediência às autoridades, quando na verdade quem entende um pouco da Constituição sabe que ela nos garante o direito de liberdade de culto. A nossa Constituição diz que esses direitos são invioláveis. E, na verdade, quem conhece também de lei sabe que um decreto não é maior do que a lei. Mas estão fazendo com que o decreto seja maior do que a própria lei. E isso se torna-se inconstitucional. Então, a gente observa que algo terrível está sendo feito agora nesta última hora. A igreja, justamente a igreja, está sendo perseguida. Ela que deveria, nesse momento de pandemia, exercer um papel fundamental nessa pandemia de oração, de orar pelas pessoas, por imposição de mão, mas a gente está sendo impedido de exercer aquilo que a gente mais ama. Então, isso é bom para que a gente possa entender também um outro lado aqui que eu queria deixar para os irmãos, entender também que a única coisa que pode parar o evangelho nesse país, a única coisa que pode impedir do pastor Trovão pregar, de você anunciar o evangelho, é justamente a lei.
Hoje a gente banalizou muito essa questão da lei, a gente deixou a lei na mão de homens, os homens fazendo a lei, na mão de homens corruptos, na mão de homens que de fato têm a mente satânica e não a mente de Cristo. E nós agora estamos pagando um preço muito alto, irmãos. Estamos gradativamente, pode observar, gradativamente nós estamos perdendo a nossa liberdade de culto, a nossa liberdade de ir e vir, a nossa liberdade de trabalhar. E pasme, senhores, a gente pode perder a nossa liberdade dentro da nossa própria casa. Só a lei é capaz de fazer isso. Só a lei é capaz de estender o seu braço e entrar dentro da nossa própria casa. E nós, como os cristãos, eu sei que tem gente que está me ouvindo aqui, que talvez não seja crente, mas eu quero direcionar essa palavra aqui também para quem é crente. Nós somos 72 milhões de evangélicos dentro dessa nação. Está na hora de nós assumirmos uma posição mais centrada, está na hora da gente assumir uma posição mais racional, concernente aos políticos que estão aí. A gente não pode mais cruzar os braços, irmãos. A gente não pode mais deixar a mercê. Você observa como o negócio está tão sério, está tão sério, que até o próprio presidente Trump, irmãos, o homem mais poderoso, entre aspas, do mundo, no sentido físico, foi banido das redes sociais por exercer a sua opinião pessoal também, não só como presidente, foi banido. Então observe que as coisas estão perdendo o senso, as redes sociais estão sem limites. Os homens que fazem com que as redes sociais cheguem até nós, eles de fato controlam tudo, um sistema já está sendo implantado, então eles deixam usar quem quer. Eles, na verdade, se você observar bem, eles não querem mais permitir que nós postemos aquilo que nós queremos, não que seja ofensivo, não que venha ir contra as regras da plataforma, mas que regras são essas? Que tipo de regras são essas? Regra das quais é a favor da família, regra das quais é a favor do conservadorismo. Que tipo de regra é essa que a gente posta alguma coisa e a gente é cortado imediatamente? Então, a gente precisa atentar e abrir os olhos para o que está acontecendo. Eu já disse isso em muitas pregações minhas e vou falar aqui nessa live agora. A gente precisa atentar para o que está acontecendo. Tem gente que me critica, irmãos. Tem gente que me critica dizendo: o pastor Júnior está envolvido com política. Irmão, se eu como pessoa pública não abrir a minha boca agora e defender uma causa, eu vou ser privado de pregar o evangelho. Já está acontecendo isso. Primeiro, estão fechando os templos agora, estão aproveitando para fechar os templos, mas você observa que estão fechando os templos, mas os pedágios não fecham, estão fechando os templos, mas os bancos não fecham, estão fechando os templos, mas muitas coisas da cidade não fecham. Eles estão usando os decretos justamente para que, usando alguns outros meios, sacrificando alguns outros meios, mas de fato estão usando isso para prejudicar diretamente a igreja. Eu sei, irmãos, eu sei que vidas importam, eu sei que vidas é importante, mas é só uma pessoa muito nércia, muito tola, para não entender que estão usando essa pandemia para gerar números. As pessoas hoje estão focadas em gerar números, em falar que tantas pessoas morreram, está morrendo. Isso é uma verdade, entre aspas, porque a gente não sabe, porque parece que todo mundo que morre no Brasil hoje, todo mundo que está morrendo agora parece que é vítima desse vírus, irmãos. Ninguém morre mais baleado no Brasil, ninguém morre mais de câncer, ninguém morre mais de AIDS, ninguém morre mais atropelado, ninguém se suicida mais, ninguém está sendo assassinado. Parece que totalmente é só Covid. E eu fico pensando, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Que o povo não desperta. Irmãos, olha
Olha o que eu estou dizendo para vocês aqui. Eu não vim aqui trazer dissensão para ninguém. Eu não vim aqui dizer para você que você deve ficar nas ruas fazendo aglomeração. Não é isso. Você deve deixar de usar sua máscara. Não é isso. Deixar de usar o álcool em gel. Não é isso que eu vim aqui dizer. Mas eu estou dizendo que gradativamente estão nos imprensando. Gradativamente estão nos colocando dentro de casa. Gradativamente estão nos privando. Gradativamente estão tirando da nossa boca o alimento. Pessoas estão morrendo de fome já no nosso país. Pessoas estão aí, ó, já perdendo o seu desejo de viver, estão se suicidando. Nessa pandemia, as pessoas depressivas aumentaram. O número quadriplicou no mundo de pessoas depressivas. Empresários estão se suicidando. E quem é que pode trazer um alento nessa hora? A igreja. A igreja tem uma palavra de vida. A igreja tem uma palavra de esperança. A igreja tem a palavra de salvação na boca. E se nós formos privados de pregar essa palavra, que esperança vai restar por mundo? Que esperança vai ter por mundo? A única certeza que eu tenho é que homens diabólicos se manifestaram nessa hora final. Homens com a mente de Satanás se manifestaram nessa hora derradeira. Homens com o coração de Lúcifer, com os sentimentos de Lúcifer, porque alguém está dizendo que está defendendo a vida. Alguém está dizendo que está defendendo a vida. Agora, peraí. Que vida é essa que esses homens estão defendendo? Se todos os dias eles têm prazer em falar nas pessoas que morreram, nas pessoas que partiram, que supostamente foi desse vírus, mas cadê os 10 milhões de pessoas que foram curadas dessa desgraça? Cadê os 10 milhões de pessoas que foram recuperadas dessa doença infeliz? Estão querendo, irmãos, acabar com a mente das pessoas. Estão querendo, de fato, destruir o sentimento das pessoas e injetar o medo dentro da mente das pessoas, porque com medo você não pensa, com medo você não raciocina, com medo você não decide. O medo acaba atrofiando a sua razão e você fica isolado. É o que está acontecendo agora. Pessoas que estão aí de fato isoladas, pessoas que estão aí de fato arruinadas dentro de casa, porque sabe por quê? Não tem uma esperança. Eu ainda estou aqui na live, alertando vocês e pregando sobre a palavra. Mas até quando eu vou pregar? Até quando vão me deixar aqui falar para 11 mil pessoas? Fala para mim, até quando? Só uma coisa pode impedir do pastor Trovão pregar, é a lei. É a lei, irmãos. E às vezes as pessoas, quando me vê falando de política, irmãos, eu sei do que eu estou falando. Eu sei o que está acontecendo agora. A gente conhece os bastidores. E homens diabólicos querem nos calar, querem parar a marcha da igreja. Mas não adianta, irmãos. Se Deus levantou a nossa vida e levantou a sua, com lei ou sem lei a gente vai pregar. Porque nós não vamos recuar. Nós não deixaremos de pregar o evangelho nessa hora final. Então, quando vocês verem o pastor Júnior Trovão mencionando, falando alguma coisa acerca de política, é porque justamente eu preciso falar hoje para não parar de pregar o evangelho amanhã, porque daqui a pouco, hoje estão fechando as igrejas, daqui a pouco já não se pode mais pregar o evangelho no Brasil, já não se pode falar, porque vão criar uma estratégia para dizer que a religião é que causa confusão, é que a religião é a causa da morte de muita gente no mundo, e está proibido terminantemente a pregação do evangelho. Irmãos, daqui a pouco vai acontecer isso, eu não tenho dúvida. Então, ou a gente muda agora, ou as pessoas irão nos escravizar, vão nos calar através de leis que serão baixadas nesse país. Muitas leis no Brasil não passou ainda, sabe por quê? Porque tem um parlamento forte, evangélico e católico,
rolando, olha o que está em trâmite, olha o que está circulando dentro do Congresso, e a gente falando que política é do diabo, e a gente falando que essa coisa, os crentes não podem se meter. Eu sou a favor, eu, pastor Júnior, eu não sou a favor que a política entre dentro da igreja, mas eu sou a favor que a igreja entre na política. É a igreja que tem que fazer a diferença. Se você é homem de Deus, se você é mulher de Deus, você tem que fazer a diferença nos maiores locais dessa terra. Poder não foi feito para ser colocado na mão de gente errada. Poder foi feito para ser colocado na mão de gente certa, gente de caráter, gente que pode fazer alguma coisa pela nossa nação. Então, quando você ver o pastor Júnior Trovão falando sobre isso, irmãos, não critica, não me critica, porque eu sei do que eu estou falando, eu sei o que está acontecendo. A Varoa citou um texto aqui agora. Jesus disse: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Olha para mim, você já viu porta se mover? Você já viu porta andar? Você já viu porta vir para cima de você? Então, não é as portas do inferno que vêm para cima da igreja. É a igreja que tem que partir para cima das portas infernais. É a gente que tem que ir e fazer a diferença. Jesus não disse fica e espera o ataque. Jesus disse vai, vocês têm poder para atacar Satanás. Vocês têm poder para tirar as almas das mãos de Satanás. Então a gente pode fazer a diferença. A gente pode fazer a diferença nessa hora final. Então, a gente tem que fazer a diferença como servo de Deus nessa terra. Não deixe ninguém te ludibriar. Não deixe ninguém te enganar. Vamos continuar orando? Vamos. Vamos pedir a Deus para que Deus mande esse vírus embora? Vamos. Porque se a igreja se humilhar, se a igreja orar, Satanás recua. Esse vírus recua. E o nosso país com certeza será diferenciado. Então, a gente temos que conhecer nossos direitos como servos de Deus e nossos direitos como cidadão do reino e cidadão dessa terra, em nome do Senhor Jesus Cristo.